Tá, soluções. Primeiro, qual é a definição de solução? Gente, soluções para química são misturas homogêneas. Então, para ser uma solução, tem que ser uma mistura. Eu disse tem que ser uma mistura. Como assim, professor? Tem que ser uma mistura? Não entendi. Tem que ter mais de uma substância, senão não é solução. Então, se você pegar uma substância só, não é solução. Então, tem que ter mais de uma substância, mas tem que ser uma mistura homogênea. O que significa uma mistura homogênea? Nós já estudamos isso. É aquela que tem apenas uma fase. Então, aquela que tem apenas uma fase é uma mistura homogênea e nós podemos chamar de solução, tá bom? Na solução, eu tenho o disperso, que é o soluto, que eu vou chamar agora de soluto. Então, soluto é aquele que é a substância que está dispersa, e nós temos o dispersante. O dispersante nós vamos chamar de solvente. Nós vamos chamar de solvente. Então, o disperso é o soluto e o dispersante vai ser o solvente, ok? O soluto está dissolvido e o solvente dissolve o soluto. Professor, mas como é que eu sei qual que é o soluto e qual é o solvente? O soluto está dissolvido, mas como é que eu sei qual que está dissolvido? É o seguinte, tem uma regra que na maioria das vezes funciona, não é sempre, mas na maioria das vezes funciona pela quantidade. O solvente, como ele tem que dissolver o soluto, então na maioria das vezes, aquele que está em maior quantidade, nós falamos que é o solvente. Então, em maior quantidade, é o solvente. Aquele que está em menor quantidade, na maioria das vezes, vai ser o soluto. Então, o soluto tem menor quantidade. Então, tá aí, certo? Então, solvente está em maior quantidade, soluto está em menor quantidade. E é lógico que nós temos a água. A água todo mundo conhece, né, gente? Qual é a fórmula da água? H2O. A água tem um apelido muito bacana. A água é conhecida como solvente. Isso, solvente universal. Então, provavelmente, se você tiver a água vai ser o solvente. Raramente a água é o soluto, tá? Então, se você tiver água, nós temos o solvente sendo a água. Tanto é que nós chamamos essa solução de solução aquosa. O que é uma solução aquosa? Solução aquosa é aquele que o solvente é a água, ok? Então, isso é uma solução aquosa. A água, então, é o nosso solvente universal. Então, tá. Bem, então tá aí, nós temos o soluto e nós temos o solvente. E agora? Agora é o seguinte. Coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é o famoso CS, ou simplesmente solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É muito simples. Vocês já, provavelmente em casa, já viveram essa situação. Você vai fazer um suco, uma limonada, aí você coloca açúcar. Você mexe, agita, agita. Aí você vai beber o suco, terminou de beber, lá no fundo tem um monte de açúcar. Já viu isso? Já, né? O que aconteceu com esse açúcar? Ele não dissolveu. Por que ele não dissolveu se a água dissolve o açúcar? Por que não dissolveu? Porque tem um limite. Você não pode colocar 5 quilos de açúcar dentro de um copo, né? E vai tentar dissolver. Não, isso não existe. Existe um limite. Esse limite é chamado de coeficiente de solubilidade. Então, o que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que podemos dissolver em uma quantidade de solvente. Não entendi, professor? Deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil. Quer ver? Por exemplo, coeficiente de solubilidade aproximadamente 36 gramas por 100 gramas de água, né? Esse coeficiente de solubilidade
é o famoso NaCl. Coeficiente de solubilidade depende da temperatura. Nesse caso aqui, nós temos uma temperatura de 25 graus Celsius. Então tá aí. O que significa isso? Que se eu pegar 100 gramas de H2O, de água, eu posso dissolver a 25 graus Celsius 36 gramas de NaCl. Vocês conhecem o NaCl? Sim, sal de cozinha, o famoso sal. Tá? Então eu posso dissolver 36. Professor, o que vai acontecer se eu colocar 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água? O que acontece? Não dissolve? Não vai dissolver tudo. Se você colocar 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água, você dissolve 36. E os outros 4? Os outros 4 precipitam. 4 gramas precipita. Forma o que nós chamamos de corpo de fundo, precipitado, como vocês queiram chamar. Mas ele vai precipitar. Ah, professor, e se eu agitar? Você só vai dispersar ele, aí esperou, acalmou ele, precipita. Ah, mas e se eu colocar no liquidificador? Você só vai dispersar ele, precipita. Tá? Então não adianta. A não ser que você altere a temperatura. Ah, professor, então se eu alterar a temperatura eu posso dissolver mais? Na maioria das vezes sim, algumas vezes não. Tá? Na maioria das vezes, quando você aumenta a temperatura, você consegue dissolver mais. Na maioria das vezes sim. Tanto é que você faz uma calda lá, você sempre dissolve o açúcar, você aquece, não é isso? Você aquece, agita, aquece para você dissolver mais, tá? Então, para dissolver mais, você tem que geralmente aumentar a temperatura. Bem, professor, eu tenho que decorar isso aqui? Não, você não tem que decorar isso aqui não, tá, gente? O exercício fornece isso aqui, o coeficiente de solubilidade, ele vai te fornecer como dá. Não, isso aqui ninguém tem que decorar, tá? Nem do NaCl, nem do KNO3, nada disso. Que decorar isso aqui não? Vocês não vão decorar, vocês têm que saber o que é. Então, o que é o coeficiente de solubilidade? Quando ele chega lá, ó, coeficiente de solubilidade do NaCl, 36 gramas por 100 gramas d'água. Quer dizer que eu posso dissolver 36 gramas em 100 gramas d'água a 25 graus. Então tem que entender isso aí. Se eu colocar mais que 36, não dissolve. Vai dissolver 36. E se eu agitar, vai dissolver 36. Aí se eu... vai dissolver 36. Tá bom? Não adianta, tá? A não ser, como eu já disse, trabalhe com a temperatura. Bem, gente, como isso aqui depende da temperatura, o pessoal tem dois tipos de exercício. Ou faz uma tabela onde dá o coeficiente de solubilidade e a temperatura, ou faz um gráfico, que é muito mais fácil fazer um gráfico do que uma tabela. Aí você tem que se virar e olhar no gráfico, mas o gráfico é muito mais fácil, não é? Precisa fazer uma tabela? 2 linhas, coeficiente de solubilidade, temperatura, tá? Não, o gráfico é muito mais simples. Esse gráfico tem um nome, nós chamamos assim, curvas, né, de solubilidade. Curva de solubilidade. O que é isso? É um gráfico onde nós temos no eixo Y, tá? E no eixo X, vamos lá. No eixo Y nós temos a solubilidade em gramas por 100 gramas d'água, o coeficiente de solubilidade, ou solubilidade, o pessoal pode chamar isso aqui de solubilidade, sem problema nenhum. E aqui nós temos o quê? Isso, aqui nós temos a temperatura, geralmente em graus Celsius, tá? O que acontece? Esse gráfico, ele pode ser assim, uma curva, ou seja, se aumentar a temperatura, aumenta a solubilidade. Esse aqui é o caso, por exemplo, do KNO3, do NaNO3. Então, se você aumentar a temperatura, aumenta a solubilidade. Mas pode, é raro, tá, gente? É raro. Mas pode acontecer isso. Ah, e outra coisa, tá, gente? Eles podem colocar várias curvas num gráfico só. Sim, pode colocar várias curvas. Então, aqui eu coloquei 2, vamos colocar mais. Então, isso aqui eu vou chamar de sal A, que aumenta com a aumento da temperatura. Esse aqui eu vou chamar de sal B, que diminui com o aumento da temperatura. O NaCl é interessante. O NaCl faz mais ou menos isso aqui, ó.
nem aumenta e nem diminui. O NaCl, esse C aqui é a cara do NaCl, aumenta só um pouquinho. Então, sal de cozinha, não adianta você aumentar a temperatura para dissolver mais. Vai aumentar muito pouco, de 36 vai para 37, tá? Então não adianta, ok? E tem alguns sais hidratados que é muito curioso, que pode fazer isso aqui, ó. Ele aumenta, a hora que perde água, ele dá um ponto de inflexão, né? Então, na verdade, existem 4 tipos de curva, né? Curva é um nome, tá, gente? Mas nada impede de ser uma reta, né? É só o nome, porque a maioria forma uma curva. Então, aqui, ó, isso aqui é o mesmo, tá, gente? Nós temos 4 tipos. Um que aumenta, ou seja, aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Um que diminui, né? Aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Um que mantém constante e outro que aumenta e depois diminui, tá bom? Isso aqui são sais hidratados. Os sais hidratados são aqueles que têm água no seu retículo. Beleza? Então tá. Esse que aumenta, esse A aqui, é uma dissolução que absorve calor. Nós chamamos de solução endotérmica, tá bom? Ela absorve calor. Essa que diminui é uma dissolução exotérmica. O que é uma dissolução exotérmica? É uma dissolução que libera calor. Professor, e essa aqui? Né? Isso aqui não é nem endo nem exo. E essa? Ela é endo e depois exo. Tá bom? Tudo bem? Fácil, né? Classificação das soluções. Vamos lá para a parte 2 então. O que é a classificação das soluções? Pessoal, uma solução, ela pode ser classificada em 3 tipos. Primeiro tipo de solução, solução insaturada. O que é a solução insaturada? Solução insaturada é aquela que você pode dissolver mais soluto. Ela ainda não atingiu o ponto de saturação. Ela está insaturada. Então você dissolve mais soluto, sem precisar acrescentar água. Você dissolve mais soluto. Por exemplo, vamos pegar um coeficiente de solubilidade. Vamos criar um aqui. 72 gramas por 100 gramas de água. Isso a uma temperatura de 25 graus Celsius. Vamos pegar um sal qualquer, né? Um sal X, tá aqui. 72 gramas por 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Pessoal, vamos preparar uma solução insaturada. Vamos pegar nosso becker, um becker. Nesse becker, vou colocar 200 gramas de H2O, de água. Qual é a quantidade que eu tenho que colocar de sal X para que a solução não fique saturada? Então vamos lá. Gente, para saturar uma solução desse sal, eu tenho que colocar 100 gramas, ó, em 100 gramas de água, eu tenho que colocar 72 gramas de sal. Isso em 100 gramas. Cada 100 gramas requer 72 gramas de sal para saturação. Se eu tenho 200 gramas, quanto que eu posso colocar de sal aqui no máximo? Isso, 72 vezes 2, que dá 144 gramas. Então, até 143,99999, ela é insaturada. Então, vamos pegar um exemplo de uma insaturada. Então, eu vou colocar aqui 140 gramas, tá bom? Desse sal que nós temos como exemplo, ok? Então, 140 gramas, ela ainda é insaturada, ok? Então, isso aqui é um exemplo de solução insaturada. Professor, mas o máximo não é 72? Você colocou 140? Sim, 72 em 100 gramas d'água. Lembrando que aqui eu tenho 200 gramas, então você tem que multiplicar isso aqui por 2, tá bom? Então, para ficar insaturada, 140, tranquilo. Por quê? Porque eu ainda posso dissolver mais 4 gramas. Então, isso é solução insaturada. Professor, a solução insaturada pode ter precipitado? Não, não. A
solução insaturada não pode ter precipitado, gente. Ué, se você vai dissolvendo todo soluto, como é que vai ter precipitado? Então aqui não pode ter precipitado, ok? De modo algum.